manifestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água seus convivas. Nossos passos já se encontram a caminho do altar, nossas vozes já decantam o que vimos proclamar neste mundo tão bonito, mas que pede redenção. Nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos obedientes. Como comenta nosso Pai São Bento, a obediência é o primeiro grau da humildade. Hoje nós estamos celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Anjos, o dia do perdão de Assis, a Terciúncula, que nosso Pai Seráfico iniciou a ordem aos pés de Maria Imaculada em Assis, Nossa Senhora dos Anjos. Que a Rainha de Misericórdia, Nossa Senhora dos Anjos, o refúgio dos pecadores, ilumine e guie todos, que todos façam penitência, se purifiquem e progridam sempre mais e mais a Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse:
coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo saciou a multidão e todos comeram e ficaram satisfeitos. O nosso Senhor Jesus Cristo está saciando todos nós. Toda a sociedade está sendo saciada por Cristo Senhor, que Ele é o alimento do corpo e da alma. Ele sacia interiormente e fisicamente. Que todos tenham fé e permaneçam em Cristo. E toda a multidão ficaram saciada. E Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à frente. E Ele está mandando todos nós entrar na barca e seguir. Venham todos e entrem na barca do nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçam em Cristo. E entraram na barca com Cristo Senhor. Depois de despedi-la, e Jesus subiu ao monte para orar a sós. É a lógica da oração do recolhimento. Será que nós estamos tendo o nosso momento de recolhimento para rezar como Cristo Senhor? Que todos saibam recolher em oração como Cristo Senhor. E a noite chegou. E Jesus continuava ali sozinho, orando, rezando a sós, em recolhimento. E a barca estava longe da terra. O que é essa barca? Estamos todos numa barca só. Que todos estejam na barca, que é Cristo Senhor. E a barca, nós temos que entrar na barca. Venham todos e entrem na barca, que é Cristo Senhor. E era pelas 3 horas da tarde. Jesus veio andando sobre o mar. Andando sobre o mar. E logo os discípulos enxergaram Cristo Senhor, avistaram Cristo Senhor e não o reconheceram, ficaram com medo. E Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Tenhamos fé, força e coragem, que Jesus está dizendo para todos nós: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Que todos tenham coragem, venham e entram na barca de Cristo Senhor. Que toda a sociedade venham e entrem na barca que é Cristo Senhor. Vamos ao encontro de Cristo Senhor. E na literatura de hoje, na literatura do Evangelho de hoje, Pedro disse, a hora depois que o Senhor chamou: Coragem, sou eu, não tenhais medo.
E Pedro disse: se és tu, manda ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus disse: vem, que todos venham ao encontro de Cristo Senhor. Venham ao encontro de Cristo Senhor. E entrem na barca e permaneçamos em Cristo Senhor. E o Senhor chamou Pedro: vem. Pedro desceu e começou a andar sobre a água, e veio um forte vento. Veio um forte vento, e os discípulos ficaram com medo. Senhor, salva-me. E esse forte vento vem, e estamos todos na mesma barca. Como disse o Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 27 de março de 2020, na bênção Urbi et Orbi, que estamos todos na mesma barca, que todos tenham coragem, fé, permaneçamos em Cristo e estejamos na barca que é Cristo Senhor. E os discípulos ficaram com medo. Jesus estendeu a mão e segurou. E Jesus disse a Pedro: homem fraco na fé, por que duvidastes? É a lógica para ser forte na fé. Ser forte na fé, ter coragem e não ter medo. Que todos sejam fortes na fé e estejamos na barca que é Cristo Senhor. Tantas vezes as ondas são imensas, o vento é fortíssimo, mas tenhamos fé, força e coragem que a tempestade vai passar, as ondas serão acalmadas. Quem tem fé e permanece em Cristo. Venham todos e entrem na barca de Cristo Senhor e tenham fé, e vamos atravessar o mar com fé, esperança e amor, que as ondas serão acalmadas e o vento vai parar. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo parou o vento, e todos prostraram diante dele e reconheceram a sua divindade. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ele é o Cristo Senhor, o Deus humanado. E os habitantes daquela região espalharam a notícia por toda a região e levaram todos os doentes para ser curados, e Cristo Senhor curava todos os doentes, e as pessoas vinham e corriam para tocar ao menos na veste de Cristo Senhor e ser curado. Nessa metáfora, tocar na veste de Cristo Senhor é adorar Cristo Senhor, ir ao seu encontro. Venham todos e venham e encontrem Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Que todos os que tocaram nele ficaram curados, que todos venham e adorem a Cristo Senhor, que todos os enfermos sejam curados. É a metáfora do Evangelho, a pedagogia fundamental do Evangelho é ter fé, força e coragem, não ter medo, que as ondas serão acalmadas e Cristo Senhor está curando todos os seres humanos, que toda a sociedade se renovem em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha mãe, a vós que sois a mãe do meu Senhor, Rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro à vossa proteção, ó Mãe do belo amor, aos vossos pés me prostro, ó grande Rainha. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre. Mormente no último instante de minha vida, não me desampareis enquanto não me verdes já salvo no céu. A bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim seja, assim espero. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora dos Anjos, de São José, de São Francisco de Assis, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.